Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Depois desta reflexão sobre o pecado no Jardim do Éden, darei a resposta à pergunta 699. Mas primeiro vamos pensar sobre o que aconteceu em Gênesis capítulo 3. Nenhum outro dia na história teve impacto negativo maior do que o dia registrado em Gênesis capítulo 3. A serpente tentou Eva e ela e seu marido caíram no pecado, desobedecendo ao Criador. Desde aquele dia, muitas pessoas têm citado a história do pecado do primeiro casal como prova de alguma injustiça por parte de Deus. Acham injusto Deus criar o homem e permitir uma tentação, sabendo que as consequências seriam tão graves. Ironicamente, as mesmas pessoas que querem, assim, julgar Deus, desejam exercer exatamente o mesmo privilégio que levou à queda no Éden, a capacidade de escolher e tomar suas próprias decisões. Deus poderia ter criado os seres humanos como uma raça de robôs, mas ele não fez isso. Ele nos criou à sua imagem e semelhança, como seres inteligentes e capazes de amar. Se tivesse feito pessoas incapazes de escolher, não teriam condições de amar. Mas uma vez que Deus deu aos seres humanos o direito de escolher, ele admitiu a possibilidade de decidirem não amar. Por isso, por querer criaturas que amariam a ele e uma a outra, Deus deixou que decidissem. Poderiam amar, fazendo a vontade dele, ou odiar, sendo rebeldes e desobedientes. Ele deixou muito mais para atrair o homem para o bem do que para o mal. Em um jardim cheio de árvores boas e permitidas, deixou apenas uma proibida. Deus avisou claramente do perigo daquela, desejando poupar o homem do sofrimento que ela traria. Diz em Gênesis capítulo 2, começando no versículo 15, Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Contrário a algumas crenças populares, esse fruto proibido não foi o sexo, pois as relações sexuais de homem com sua esposa legítima sempre foram lícitas e boas. Hebreus capítulo 3, versículo 4, fala até sobre essa relação imaculada ou pura. O relato também não diz que foi maçã. Foi o fruto da árvore de conhecimento do bem e do mal. Comendo o fruto, o homem deixaria sua inocência e pureza e se tornaria pecador diante de Deus. A serpente enganou a mulher e ela comeu o fruto. Logo em seguida, ela ofereceu o mesmo para seu marido e ele comeu. De repente, os dois perderam sua inocência e perceberam seu estado. Antes disso, eram como crianças ingênuas andando nuas sem sentir vergonha. Mas depois de pecar, perceberam sua nudez e sentiram vergonha. Além de tentar cobrir a sua nudez, eles se esconderam quando Deus se aproximou, como diz Gênesis capítulo 3, no relato do versículo 1 a 8. Quando Deus perguntou, o homem procurou jogar a culpa na mulher, e até no próprio Senhor por ter criado sua companheira. Ela explicou que foi enganada pela serpente. E Deus nem perguntou para a serpente sobre seu papel nessa história. Mas nenhum dos três escapou o castigo divino. A serpente foi rebaixada.
De maior importância, o próprio Satanás esperaria sua derrota pela mão do descendente da mulher, conforme a profecia de Gênesis 3, versículo 15. Essa profecia olha para a vitória de Jesus quando ele venceu o pecado e a morte no seu sacrifício perfeito na cruz. A mulher ainda teria um papel fundamental no plano de Deus, mas esse papel se tornou mais difícil. Especificamente, ela sofreria para ter filhos, sentindo dores de parto, e teria que superar grandes dificuldades para aceitar sua posição de submissão ao homem. Gênesis capítulo 3, versículo 16. Aqui devemos observar que a submissão não foi consequência do pecado, porque Deus já tinha colocado a mulher em submissão ao marido. O problema aqui foi a dificuldade em aceitar esta posição, algo que continua sendo difícil para as mulheres até os dias de hoje. A submissão da mulher ao homem já foi determinado por Deus na criação do primeiro casal, conforme Paulo explicou em 1 Timóteo 2, do versículo 11 a 13. O trabalho do homem para se sustentar se tornou difícil. E aqui também observamos, o trabalho não foi a maldição, pois Deus fez o homem para isso e já deu trabalho para ele em Gênesis 2,15. Em consequência do pecado, o homem ficaria suado, fedido, dolorido e machucado no seu trabalho, conforme diz Gênesis 3, do 17 ao 19. Devido ao pecado cometido no jardim, o primeiro casal foi expulso deste paraíso, afastado de Deus e da árvore da vida. Adão e Eva tiveram sua escolha e decidiram não amar. Devido a essa decisão errada, o mundo nunca mais foi o mesmo. Você conseguiu responder a pergunta 699? Qual profeta disse que os judeus voltariam do cativeiro na Babilônia depois de 70 anos? Alternativas: A. Isaías, B. Jeremias, C. Malaquias ou D. Jonas. A resposta certa, alternativa B. Jeremias. Diz Jeremias 29, versículo 10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Foi Jeremias que fez essa profecia sobre 70 anos do cativeiro na Babilônia. Quando eu fiz essa pergunta ontem, eu falei que seria interessante olhar o contexto para aprender uma coisa importante. Provavelmente você já ouviu alguém ler Jeremias 29, versículo 11, que diz: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Você já ouviu pessoas citando esse versículo dizendo que Deus tem um plano para você de dar prosperidade, de cumprir os seus sonhos? Mas no contexto, ele estava falando para a nação de Israel, dizendo que depois de 70 anos de sofrimento, quando vocês se arrependerem, eu trarei de volta. Eu dou esta esperança. Está percebendo como é importante entender textos no seu contexto? Porque pessoas que tiram o versículo 11 para prometer para você prosperidade estão distorcendo a mensagem de Deus, abusando da palavra de Deus, ensinando uma doutrina falsa. Temos que ter muito cuidado de não ser enganados por pessoas que distorcem as Escrituras. Pergunta número 700. Em qual das suas cartas Paulo escreveu: examinem todas as coisas, retenham o que é bom? Alternativas: A. Romanos, B. 2 Coríntios, C. 1 Tessalonicenses ou D. Tito. Darei a resposta no final do próximo episódio, mas aproveite para refletir sobre essa frase. Examinem todas as coisas,
retenham o que é bom. E no próximo versículo ele diz para se abster de toda forma de mal. Nós temos que escolher bem, julgar entre certo e errado. A resposta no final do próximo episódio. Aquele dia no Jardim do Éden foi um dia muito triste. Mas, da mesma forma que Adão e Eva tiveram a escolha entre obediência e desobediência, amor e ódio, nós temos a mesma capacidade, o mesmo direito de escolher entre o bem e o mal. Vamos escolher bem, para mostrar amor para com nosso Criador e Redentor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.